Boa noite, meus irmãos da Casa do Caminho. É com muito prazer que nós estamos aqui iniciando hoje as nossas transmissões das palestras de quinta-feira, às 19h30 e das sextas-feiras, às 13 horas, às 15 horas, perdão. Estamos morrendo de saudade de vocês, mas sabemos que esse momento é um momento que o mundo inteiro está passando, né, das pandemias, e que requer que a gente realmente, né, o tema da palestra de hoje é exatamente dentro da lei de sociedade, são os laços de família. Semana passada nós falamos do isolamento, nada mais propício, né? Precisamos ficar isolados, exercendo exatamente o que a lei de Deus nos convida a fazer, a parte que nos toca na obra da criação. Queremos dizer que todos nós da Casa do Caminho estamos morrendo de saudade de cada um de vocês. Pedimos para que a gente, nesse momento, cumpra com a nossa parte na obra da criação e façamos sim o nosso isolamento, cuidemos dos nossos idosos, cuidemos dos grupos vulneráveis, né? Porque é um momento que a gente está passando bastante difícil, não só no nosso país, mas em toda o nosso planeta. Mas não podemos esquecer que a nossa doutrina nos convida sempre à reflexão. A nossa doutrina é uma doutrina de esperança, de amor, de solidariedade. Então, que a gente mantenha sempre um pensamento positivo, um pensamento de fé, de esperança, e que a nossa palavra sempre seja essa, não é mesmo? Que a gente traga e leve para os outros essa palavra de esperança. Que nós sejamos essas pessoas que levem sempre o consolo, né, o carinho, e não nós sejamos aí, como a grande massa vem fazendo, aquelas pessoas que vão levar a desesperança, o desespero. Isso a gente já está vendo aí, todo mundo adoecendo e levando para aqueles corações que estão aí em desespero. Vamos fazer o diferencial, vamos levar sempre uma palavra de amor, de amparo, de alegria, mesmo que aparentemente o caos esteja estabelecido. Mas nós sabemos e conhecemos, diante da doutrina que nos é ofertada, que nós não estamos abandonados por Deus e por Jesus. Então nós confiemos e continuemos caminhando. Mas vamos iniciar então o nosso estudo propriamente dito. Hoje nós vamos estudar, e aí eu vou ler as perguntas e vou fazer um breve comentário, porque a intenção da gente aqui é nós lermos as perguntas e fazermos um breve comentário para vocês, tá bom? Então nós vamos estudar hoje, dentro do capítulo de Lei de Sociedade, 3 perguntas. O tema é Laços de Família. Ele está inserido no Lei de Sociedade, do Livro dos Espíritos, e eu vou comentar com vocês, vou só colocar meu óculos, as perguntas 773, 774 e 775, tá? E aí ele começa assim, Kardec, perguntando aos espíritos: por que entre os animais os pais e os filhos não se reconhecem mais quando estes não necessitam mais de cuidados? E aí os espíritos respondem para Kardec: os animais vivem a vida material e não a vida moral. Então vamos dar uma paradinha aqui, porque aqui já tem um grande diferencial para a gente pensar. Então os animais, eles têm a vida material. E nós, o grande diferencial de nós seres humanos é a vida moral. Então nós, seres humanos, temos a vida moral. O que nos cabe como vida moral? Fazer o bem, não é? Cuidar. Por isso que até no início, quando eu comecei a falar com vocês, a gente falando sobre a importância de cuidarmos uns dos outros. Porque a vida moral, que é fazer, né? O que é a vida moral? O que é a moral? É o fazer o bem, né? É saber a condução do bem. Então, esse é o que nos diferencia dos animais. É saber nos conduzir no bem, saber a diferença do bem e do mal. E aí ele continua aqui.
A ternura da mãe para com seus filhotes tem por início o instinto da conservação dos seres que ele deu à luz. Então, o animal, ele vai, no momento que ele gera o animal, se preocupar ali com a manutenção da vida material. Mas ele não vai se preocupar com a questão da vida moral do seu animal. Mas nós homens, sim. Então, nós nos preocupamos em educar, em mostrar para os nossos filhos o que é certo, o que é errado, né? A gente, dentro da doutrina espírita ou dentro das nossas religiões, a mostrar o caminho de encaminhar os nossos filhos, né? Dentro da religião, a ensinar para eles quem é Deus, mostrar para eles o caminho da religião, até para que eles possam depois escolher as suas religiões, se for o caso, para eles poderem até ter base, né? Senão eles não vão ter base, como vai se escolher uma religião se eles nem as conhecem, né? E aí ele continua. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está concluída. Então a tarefa do animal, ela fica concluída quando as suas necessidades materiais estão cumpridas, mas do homem não. A do homem não se encerra. E agora olha que interessante, com essa pandemia que a gente está vivendo, os papéis estão até o quê? Se invertendo. Nós, filhos, estamos tendo que o quê? Ter um cuidado a mais com os nossos pais, com os nossos idosos, né? Não só com os nossos pais, mas com os nossos avós. Aquele cuidado que normalmente a gente teve lá, quando a mãe nos amamentou, quando o pai pagou os nossos estudos, cuidou da gente pequenininho, agora a gente está invertendo esse papel. A gente tem que ter um cuidado muito mais especial. E o que é esse cuidado, gente? Será que é o cuidado só de isolar lá o velhinho? Deixa o velhinho lá no quarto e vamos esquecer do velhinho. Não, né? Nós temos que pensar que eles, nesse momento também, não sabem muito bem o que fazer, não. Eles também estão acuados, com medo, né? Muitas vezes isolados. Só que é o que a gente diz. Isolamento, confinamento não significa que essa pessoa não possa receber um telefonema, né? Eu não posso ir visitá-la. Porque eu posso ser uma pessoa que estou assintomática e posso estar levando o vírus para ela. Mas não significa que eu não possa vê-la. Não significa que eu não possa fazer uma chamada de vídeo com essa pessoa. Não significa que não tenha um monte de outros meios que hoje a internet nos disponibiliza para a gente estar em contato com essas pessoas. Quantos de nós, no nosso dia a dia, nas nossas profissões, tem meios de fazer atividades para esse grupo, né? Atividades, um fisioterapeuta pode criar uma atividade para que o idoso se movimente, porque é importante que o idoso se movimente nesse momento para que ele também mantenha o seu sistema imunológico funcionando, né? Um nutricionista poder falar sobre alimentação para aumentar a imunidade nesse período em que o idoso está em casa, e que muitas vezes ele vai até querer comer mais porque está ansioso. Um psicólogo gravar um vídeo e disponibilizar, se colocando disponível ali para uma conversa fraterna, né? Nós espíritas nos colocarmos à disposição também para fazermos atendimento fraterno por telefone ou mesmo por vídeo, né? Até para eles verem a nossa carinha, que é tão importante nesse momento, né? A gente vê olho no olho da pessoa. Então, assim, existem tantas possibilidades de nós sermos úteis nesse momento. Então, a nossa tarefa aí como seres humanos é muito maior do que a dos animais. Então, continuando para fechar a questão 773, ele fala assim: é por isso que os animais, ela os abandona para se ocupar com os recém-chegados. Quer dizer, o animal ele vai se ocupar com outros filhotes que vão nascer e que eles vão procriar e encaminhar para continuar sobrevivendo. Nós não. Nós vamos até, né, e nós espíritas sabemos que nem depois da morte a gente se desocupa, a gente continua mantendo esses laços unidos, não é mesmo? Então vamos para a próxima questão. 774.
Há pessoas que deduzem do fato de dos filhotes serem abandonados pelos seus pais que entre os homens os laços de família são apenas o resultado dos costumes sociais e não uma lei da natureza. O que devemos pensar sobre isso? Resposta: o homem tem um destino diferente do dos animais. Por que então querem sempre identificá-los com eles? Há nele algo além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. Deus quis que os homens aprendessem desse modo a se amar como irmãos. É exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? Eu até adiantei um pouco no comentário da pergunta anterior, como que isso hoje está diante da urgência da nossa sociedade. Como essa sociedade está sendo convidada, né? Como o progresso está nos empurrando a nos importarmos com as pessoas, né? Primeiro ele vem dizendo a questão de como a gente quer se identificar o tempo inteiro com os animais, né? Lembrando da reflexão que ele faz. O que nos diferencia dos animais é a vida moral. Então, assim, não tem como comparar os animais com os homens. E a gente quer sempre estar se comparando. Nós estamos acima dos animais por essas condições, né? A questão moral. É lei da natureza. Está inserido lá na lei da natureza que, na lei de sociedade, o homem, ele tem que progredir e ele progride, né, através dos laços de família com as suas obrigações. Então, é da nossa obrigação como ser social, estando inserido nessa lei de sociedade, as nossas obrigações com os nossos familiares e não só com os nossos familiares, porque a nossa irmandade não é só com os nossos familiares. E aqui ele pede para a gente ver a questão 205, e a questão 205 fala exatamente isso. Porque a doutrina espírita ela vai mostrar para a gente que é muito mais, né? A questão dos laços de família, ela amplia muito mais, porque ela não é a consanguinidade. O irmão de hoje, que nasce no nosso lar, ele vai se estreitar muito, ele vai se ampliar muito mais. Hoje ele nasce no meu lar, amanhã ele não vai nascer mais no meu lar. Então a gente vai vendo que a humanidade é essa irmandade, né? Não é mais só aqueles que nascem na minha casa, que são os meus irmãos. Então isso amplia muito mais. Então hoje a gente tem que cuidar de todos. E o que a gente está sendo convidado com essa pandemia? Não é olhar todos como irmãos? Não é a cuidar de todos como irmãos? A gente não está tendo que rezar por toda uma humanidade? Não é só mais a gente tem que ficar em casa por nós mesmos. A gente tem que ficar em casa por todos. Porque se a gente não cuidar de todo mundo, a gente vai matar todo mundo e não vai sobreviver ninguém. Não é? Então tá fazendo um convite aí, mostrando como que a gente depende um do outro. Né? Como que a gente está interligado um com o outro, como essa irmandade é muito maior, como essa rede de ligação é muito maior. Então olha o convite que está sendo feito para a gente, né? Mostrando que essa irmandade vai além do sangue, por mais que a gente não queira enxergar, por mais que a gente ainda se divida em castas, por mais que a gente ainda se divida em países, em cidades, a gente está sendo obrigado a se unir, né? A gente ainda está sendo obrigado, pela própria lei do progresso, a se enxergar como irmãos, não é mesmo? A gente sabe que ainda no nosso planeta é o egoísmo que impera, mas o convite hoje dessa pandemia é a gente estar olhando para dentro de nós e a gente deixando esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho, porque se a gente não deixar, vai morrer muito mais gente.
Então a gente vai ter que se olhar como irmão e fazer a nossa parte, porque se a gente não fizer a nossa parte, muito mais gente vai ser prejudicada, inclusive nós também. Então olha Deus aí trabalhando para todo esse processo, né? Vamos lá para a questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Exatamente aquele que a gente comentou agora. Uma recrudescência do egoísmo. E é o que a gente está aqui sofrendo na pele, não é? Se a gente não se unir como sociedade, se a gente não se entender como irmandade, como irmãos, né? E não mais só a família do fulano, o irmão do ciclano, a mãe do fulano, a gente não se entender como irmãos em humanidade, o que vai acontecer com a gente? Quantos irmãos estão morrendo na Itália? Quantos irmãos estão morrendo na Espanha? Será que eles não são nossos irmãos? Será que não devemos rezar por eles? Né? A gente vai vendo como que ainda existe uma loucura na nossa sociedade, em nós, né? Porque nós não estamos aqui acusando ninguém, nem falando de ninguém, mas a gente tem que olhar para dentro de nós. Mas a gente fica falando de um vírus lá na China. Olha como o nosso discurso ainda é um discurso preconceituoso, querendo achar o culpado, quando na verdade nós temos que olhar para dentro de nós. As doenças, elas são criações dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, dos pensamentos e sentimentos de toda uma humanidade, e não apenas de uma região, de um país, de uma nação. Enquanto nós estivermos com um pensamento de achar um único culpado e não olhar para dentro de nós, de como nós ainda somos egoístas, de como nós ainda somos orgulhosos, essa lei ainda vai nos empurrar para nós nos enxergarmos. Enquanto nós ainda estivermos fazendo um movimento de achar que as mensagens espíritas, que as palestras espíritas são para o irmão que está em casa e que essas mensagens não servem de reflexão para nós, para a nossa reflexão em primeiro momento, nós ainda estamos no caminho errado. Então, meus irmãos, as reflexões são sempre primeiro para nós mesmos. Que nós possamos, nesse momento de confinamento, refletir muito sobre tudo isso que está ocorrendo. Tudo é aprendizado. Tudo que Deus está mandando para a gente é para nossa reflexão íntima e pessoal. Olhemos para dentro de nós. O que precisa ser mudado? O que precisa ser olhado? Vamos deixar de olhar para fora da caixinha. Cada um vai ter que fazer a sua reflexão íntima. Mas o que eu posso fazer? E vamos pensar o que nós podemos fazer neste momento, dentro de uma sociedade que está confinada sim, mas que não está isolada, para levar para os nossos irmãos carinho, conforto, aconchego, porque é sim possível. Façamos a diferença nesse momento. Em vez de nós levarmos mais desespero, mais agonia, mais desesperanças, levemos sim amor, esperança, bom ânimo, conforto, aconchego, acolhimento. As pessoas estão muito desesperadas. Vamos levar aquilo que nós aprendemos dentro da Casa do Caminho, meus irmãos. A fé raciocinada, a fé que constrói, acreditando sim que vamos ver dias melhores, que essa tsunami vai passar e que vamos sair mais fortalecidos dela, que vamos sair arranhados, mas que vamos sair mais fortalecidos dela. Queria agradecer muito a oportunidade que a casa está me dando de estar aqui falando para vocês, porque estou sentindo muita falta dessa casa bendita e amada que tanto nos acolhe, que tanto nos sustenta.
e que, se Deus quiser, Ele há de querer, nós possamos o quanto antes estarmos juntos novamente, podendo trocar abraços e vibrações. Que Deus nos proteja e nos ampare, que assim possa ser, graças a Deus.